pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Sejam bem-vindos em mais uma semana reunidos, estudando este belo livro, o Livro dos Espíritos. Pegue o seu livro, porque nós vamos fazer um comentário a respeito do capítulo que fala sobre a felicidade e a infelicidade absolutas, relativas. Como é que é essa história de felicidade para o plano espiritual? Será que é possível sermos felizes aqui na Terra? Enquanto encarnados, será que existe a felicidade absoluta? Então, se você quiser saber sobre o que estamos comentando, assista aos programas anteriores. Hoje daremos continuidade a esse assunto. E se você não me conhece, eu sou Solange Godoy, estamos junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Sempre começamos o nosso programa falando sobre a importância daquilo que estas obras básicas nos apresentam, porque justamente quando as coisas ficam difíceis, em que as pessoas vão perguntar, vão querer saber por quê, vão ter dúvidas do que está acontecendo com elas, por que precisam passar por isso, é justamente nessas ocasiões que nós temos que pensar com aquilo que os espíritos estão orientando. Não para que nós acreditemos cegamente, porque a doutrina espírita não tem esta postura de ser a que diz a verdade final, mas para que nós, aprendendo, possamos ir sopesar o que nós temos de experiência e de notícia com aquilo, com a lógica que os espíritos nos apresentam. De tal maneira que se você encontrar uma coisa mais lógica, uma coisa até muito melhor, você deve ficar com aquilo que você encontrou. Mas se nada daquilo que você conhece realmente é capaz de te explicar com clareza, com lucidez, com bom senso o que está acontecendo, tenha certeza que isto indica que o caminho espiritual que é introduzido através das obras básicas representa um caminho seguro, porque tem, além da coerência com os seus princípios, tem a explicação bastante clara por que estamos passando por estas coisas. Não é por acaso, não é por maldade de Deus, não é porque a gente resolveu fazer e a natureza quer que seja assim. Não. Tudo tem um motivo. Quando você envia seu filho para a escola, ele não sabe por que ele está indo. Ele preferia ficar em casa, ele preferiria dormir até tarde, ficar brincando na terra com seus carrinhos, com seus joguinhos, ele preferiria. Mas você faz ele levantar de manhã, você faz ele tomar banho, você põe uma roupa quente, você dá comida para ele e manda ele para a escola. E ele tem que ir. Se você perguntar para ele se ele concorda, ele vai falar, eu preferia ficar em casa que é mais gostoso. Porque para a criança, o que é o gostoso é o que domina. Mas para o pai, o que é o necessário, o que é o importante, é que é o bom. Então, quando nós entendemos isto, agora que nós estamos num estágio espiritual de desenvolvimento, de compreensão capaz de apreender um pouco dessas regras, nós percebemos aquilo que a criança vai perceber quando ela se tornar grande. Puxa, ainda bem que meu pai me mandou para a escola. Ainda bem que eu pude estudar, ainda bem que eu conheci todas essas regras, essas leis que me permitiram me tornar um profissional, ganhar o pão de cada dia de uma forma decente, resolver problemas, desenvolver a minha capacidade em determinada área. Que bom que eu estudei. Então é exatamente isso que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Nos dá explicações para que você, entendendo isso, possa ajudar-se. Porque eu também, Solange, vem aqui na geral com a gente, eu também conheço muita gente, você também conhece, gente que diz assim, puxa vida, quando eu estava na juventude eu quis parar de estudar e minha mãe e meu pai não falaram nada, deixaram eu parar. Agora eu estou velho, estou adulto, eu estou tendo que estudar tudo agora, por que eles não me obrigaram a estudar? Quando o indivíduo faz o que ele quer, sem a compreensão das coisas, acontece esse prejuízo. Ele vai sofrer e vai depois dizer, puxa, bem que eles podiam ter falado para eu estudar, forçado a barra. Me obrigado mesmo. Me obrigado, isso mesmo. E aí é que ele vai ver o preço de não ter estudado. Os amigos vão para frente, são promovidos para postos melhores, ganham mais altos salários do que ele. E quando ele vai perguntar por que eu faço o mesmo serviço tão bem feito quanto ele, mas aí ele já tem faculdade, ele já tem outro curso, você não tem, eu não posso promover você
se você não é igual a ele na sua capacitação profissional, intelectual. Então você percebe que já na Terra isso é importante. Agora imagina então quando estamos falando de alma, porque estas leis não são apenas para esta vida. Elas representam um mapa, um guia. Quando você viaja, que você pega, que você nunca foi para aquele país, você vai estudar onde é esta rua, onde é que você tem que ir, onde tem museu, onde que tem um restaurante. Você tem tudo na mão no guia. A doutrina espírita é um guia para você saber por onde andar enquanto está encarnado e saber como preparar a sua próxima jornada depois do corpo físico do outro lado. E é este o guia que, na questão da felicidade e infelicidade, nós vamos estar caminhando até o final deste tema, para que nós pensemos o que estamos fazendo na Terra, como poderemos melhorar nossa existência material, mas com objetivos espirituais. Não é mesmo, Solange? É isso mesmo, vamos em frente então, pegue seu livro, seu caderno, faça suas anotações, o Livro dos Espíritos é muito rico. E hoje nós entraremos na pergunta 931. Antes da gente ir para a pergunta, eu queria só lembrar você o seguinte: nós estamos estudando esse mesmo livro desde o seu início na TV Mundo Maior. Eu e a Solange temos o programa Espiritismo Sem Mistério. A cada 15 dias, na terça-feira, às 16 horas, nós vamos à TV Mundo Maior fazer o programa ao vivo. Nós, então, estamos na altura da pergunta 400. Mas você tem todas as questões anteriores deste livro lidas e comentadas no Espiritismo Sem Mistério do Livro dos Espíritos. Então, lá da introdução, você pode vir e pegar lá nos anos anteriores da TV Mundo Maior, que estão todos lá na playlist da TV Mundo Maior no YouTube. Você tem todos os nossos programas e todos os temas estão ali. E inclusive esse que nós estamos iniciando recentemente, na semana passada, nós iniciamos o sono e os sonhos do Livro dos Espíritos, na pergunta 400. Nós estamos aproveitando o momento que terminamos o último livro que nós lemos para fazer uma abordagem de um trecho do Livro dos Espíritos lá para frente. Nós vamos lá na TV Mundo Maior, se Deus nos permitir chegarmos até lá, também vamos abordar este tema por ocasião do programa correspondente. Mas nós estamos aqui no Alegria de Viver, aproveitando o momento da nossa existência para pensar sobre se somos ou não felizes, se temos do que reclamar ou podemos agradecer mais do que ficarmos mordendo a coleira, né? Que ruim, que ruim, que ruim, que ruim é a minha vida. Será que é assim? Então, agora nós vamos para a pergunta que a Solange estava falando, 931. Vamos lá, acompanhe conosco. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Engraçado, né? Essa pergunta Kardec está fazendo, parece que realmente é assim, né? Você observa numa cidade, por exemplo, a cidade onde você mora, você vai ver que tem muita gente em subemprego, em desemprego. São colocações na vida social bastante inferiores, enquanto que há uma classe menor de pessoas bem aquinhoadas, e ele coloca isso como a base lógica da sua pergunta. Classes sofredoras maior em número do que as classes felizes. Por quê que isto parece que é assim sempre? E olha, a resposta que os espíritos dão é muito bonita. Por quê? Porque ela vai mostrar a Kardec que o que ele considera classe sofredora não é necessariamente aquilo que nós também às vezes pensamos. Não é, Solange? É isso mesmo, a resposta é muito interessante. Vamos a ela. Vamos lá. Nenhuma é perfeitamente feliz e o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando nela o homem tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. Olha só que interessante. Primeiro, os espíritos colocam a pergunta de Kardec na sua real concepção.
Eles dizem que em todos os níveis culturais, econômicos, em todas as classes sociais, existe sofrimento. E isso é uma verdade, porque eu posso dizer para você o seguinte, pessoalmente, nós temos atividades ligadas ao atendimento das pessoas desde muitos anos. Pessoalmente, eu posso dizer a você, eu conheço muitas pessoas pobres felizes. Felizes. Naquilo que elas podem se sentir felizes. Mas eu não conheço um rico feliz. Não conheço. É verdade que eu não conheço muitos ricos. Mas os ricos que nós chamaríamos assim, pessoas abastadas, pessoas que têm condições materiais mais abundantes, não estou falando de milionários, bilionários, eu estou falando de pessoas acomodadas, donos de empresas, homens de negócio, pessoas que tiveram heranças. Eu não conheço nenhuma delas feliz. Parece que a insatisfação, o medo, o pavor de ser roubado, de perder, a frustração de ter alguém que tenha mais do que ele, isto parece que faz uma agonia interna nessas pessoas, que faz com que elas não meçam o que elas têm para lhes dar a satisfação. Parece que faz com que elas apenas meçam o que lhes falta. E enquanto elas percebem que lhes falta para parecer com o outro, isso causa uma agonia, isso causa uma insatisfação. Isso faz elas sofrerem para fazer mais e gastar mais saúde para conseguir dinheiro. Essa é uma coisa que os espíritos estão respondendo. Todas as classes apresentam sofrimento. Todas. E olha, se bobear, eu não sei não se as classes mais abastadas não são as que mais estão propensas ao sofrimento. Você que está nos assistindo vai entender bem isto. Você não vê em nenhum lugar, por exemplo, em bairros humildes, alguém precisando de escolta, alguém precisando de segurança, alguém precisando de cuidados com relação a serem sequestrados, a serem furtados. Você não vê isto. Nestas casas, geralmente as pessoas vivem sem trancas na porta. Os barracos não têm fechadura. Eles se confiam uns aos outros. É claro que vai haver crime em toda parte, mas são pessoas que se apoiam, são pessoas que têm solidariedade entre elas. Agora você vai para as classes mais abastadas, aquelas que não estou falando dos milionários, estou falando das classes mais abastadas. Elas começam a viver sob um certo temor de perderem, ou de serem sequestrados, ou de terem o filho levado para fazer exigência de resgate. Tudo isso é um tormento. Com quem você está saindo, onde você está indo. E quanto mais recurso aquele grupo familiar possui, mais paranoico vai ficando. Por quê? Porque naturalmente, apesar de ter bastante, essa abastança atrai a cobiça dos outros. E a cobiça dos outros faz a pessoa perder a paz. Ela tem que estar sempre armada, sempre preocupada com tudo. E aí, quando são mais ricos ainda, aí eles têm que se isolar, eles têm que se fechar em lugares isolados, com segurança, com guarda armado, com cerca elétrica, com câmeras, tudo isso para se sentirem protegidos. É quase uma prisão dourada, né? Se a gente parar para pensar, é uma prisão dourada. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não pode sair de casa para ir numa padaria, comprar um pão. Você não pode sair para caminhar na rua, andar na calçada. Você não tem essa liberdade, porque você está sempre se sentindo ameaçado, sempre se sentindo vítima de alguma coisa, uma vítima potencial. Então é algo para que a gente pense também bastante, porque a gente tem essa noção realmente de que as classes infelizes são aquelas menos abastadas. E os espíritos estão nos dizendo que essa infelicidade está em todas as classes. E olha, essa questão faz com que essas pessoas que estão em um nível mais elevado socialmente, elas bloqueiem inclusive os seus sentimentos, bloqueiem inclusive a expressividade afetiva, para restringi-la somente aos que estão no mesmo padrão, somente aos que estão na mesma casta. Porque se você encontrar uma pessoa mais pobre
que queira que você se aproxime dela, que você ache ela bonita, que você queira ter uma relação de amizade ou afetiva, o grupo vai dizer: quem é essa pessoa? Quem garante a você que ela gosta de você e não gosta do seu dinheiro? Ela está querendo dar um golpe. Você tem que tomar cuidado, você não pode se relacionar com qualquer um. Você tem que aceitar aquelas pessoas que são da sua classe. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. De pessoas que você ama. Porque elas estão temerosas de que, por intermédio de afetividades estranhas ou verdadeiras, entrem pessoas que venham dividir o patrimônio, que venham dar golpes, ou que venham, né, fazer com que aquilo que era um berço dourado agora não possa ser tão dourado assim. É uma ameaça. Então você percebe o quê? Eles nunca têm certeza se são amados. Exato. Eles se relacionam com os que têm os mesmos defeitos e os mesmos vícios. Raramente eles procuram virtudes nas pessoas com quem se relacionam, porque eles não desejam escutar dessas pessoas virtuosas na sabedoria que tudo aquilo que eles estão cultivando, cultuando, é uma coisa inútil, não vai servir para nada, a não ser que eles saibam empregar esta riqueza em benefício de todo mundo, não só deles. Mas ninguém que tem vai gostar de ouvir isto. Então você percebe, eles só se reúnem entre eles, gostam de falar dos mesmos assuntos que todos eles cultivam, gostam de contar as mesmas vantagens, gostam de passear dos mesmos barcos, falar dos mesmos carros, fazer as mesmas viagens, porque eles se retroalimentam entre si. Raramente alguém penetra, eles não querem. Então você não pode imaginar que um grupo assim seja feliz. Eles poderão desfrutar, o que é muito diferente, eles podem desfrutar da riqueza, mas felicidade assim, tranquila, seja com o que vai ter que pagar para os funcionários, as crises econômicas que possam jogar o negócio no lixo, as ameaças tributárias, tudo isso vai fazendo com que as pessoas fiquem assim, sempre alertas. Então você pode ver que o que os espíritos estão iniciando na resposta já nos dá para pensar bastante. Mas, além deste primeiro começo que ele diz, põe para nós, Solange, você vai ver aí o começo da resposta da pergunta 931. Nenhuma das classes é perfeitamente feliz. E o que se acredita a felicidade, aquilo que as pessoas possam pensar que é a felicidade, dinheiro, poder, status, esconde frequentemente pesares, dores muito profundas. Portanto, eles dizem, o sofrimento está em toda parte, não só nas classes miseráveis. Mas eles dão agora a sequência. Para responder ao teu pensamento, que era o que Kardec estava querendo dizer, para responder ao teu pensamento, eu direi que as classes que vocês chamam de mais sofredoras porque são mais pobres, né? Têm mais dificuldades econômicas, elas são mais numerosas. Por quê? Porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Um planeta em que a expiação, ou seja, o sofrimento, é necessário para ajudar a fazer com que os egoístas parem de ser egoístas. Quando uma pessoa só pensa em si e ela explora seu semelhante e tira prazer disto, não se importando com quantos vão sofrer pelo seu egoísmo, ela está produzindo malefícios. E ela não pensa nos malefícios. Porém, quando ela, numa próxima vida, vem na condição de um dos explorados, ela vai entender como é duro ter alguém que não respeite o direito, que não respeite o valor que uma pessoa tem no trabalho que ela faça. E ele vai ser vítima de uma criatura como ele foi. Então, a expiação é necessária para que o indivíduo espiritualmente desperte. Quando o homem, como diz a resposta, quando o homem estiver já se sentindo um dos bons, numa morada boa, com os valores já desse altruísmo fazendo parte, dessa fraternidade compondo seus pensamentos, quando na terra o homem tiver feito a morada do bem e a morada dos bons espíritos, não será mais infeliz. E a sociedade, a vida na matéria, será para ele o paraíso terrestre. Então, nós pensamos nesta resposta
E nos recordamos do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é tema do nosso estudo aqui, mas que nos dá ferramentas para nós pensarmos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, quando nós temos a informação de que há muitas moradas na casa do Pai, nós encontraremos uma definição muito, muito precisa dos diversos tipos de mundo. Esta forma de entender as coisas vai estar bastante bem organizada nessa parte do capítulo. Por quê? Porque lá ele vai dizer os diversos tipos de mundo que existem. Existem os mundos primitivos, onde são colocados as primeiras encarnações da alma que está renascendo como espírito humano. Depois vem os planetas de prova e expiação. Estas almas que já saíram do mundo primitivo e que vão progredindo lentamente, já passando para um ambiente um pouquinho melhor. No mundo de prova e expiação, você vai ver lá no capítulo 3º, ele diz que o mal predomina sobre o bem. O mal prepondera, porque são espíritos atrasados. É o nosso caso. O mal prepondera sobre o bem. Depois vem os mundos regeneradores. Os mundos regeneradores são uma escala evolutiva a mais do mundo de prova e expiação, na qual os espíritos que ali estão, eles têm um descanso, eles têm um relaxamento daquelas lutas que eles estavam enfrentando no mundo de prova e expiação. O mundo regenerador, portanto, é uma etapa de refazimento, vamos dizer assim, não é? Este refazimento que os espíritos também merecem, depois de ter passado por toda a refrega de uma transformação muito grande. Este é o processo que a Terra está vivendo agora. Nós estamos deixando de ser mundo de prova e expiação e ingressando no mundo regeneratório, um mundo de regeneração. Mas aí nós ainda vamos ver que não há o predomínio do bem. No mundo de regeneração, os homens são de matéria. Eles ficam doentes. Eles vão perder o corpo físico pelo fenômeno da morte. Porém, eles já não têm prazer de fazer o mal. Tudo isso está explicado no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de passar pelo planeta, o mundo de regeneração, nós encontramos o mundo feliz. No mundo feliz, graças a Deus, agora eu vou para o mundo feliz. Eu vou ser feliz lá, puxa, que bom. Você vai entender que, segundo os Espíritos explicam, o mundo feliz é aquele onde o bem prepondera sobre o mal. Ou seja, meu Deus, até no mundo feliz ainda tem o mal. Tem. Não é como o mal do mundo de prova e expiação. Uma maldade primitiva, tosca, agressiva, animalesca. Mas ainda assim, no mundo feliz, existem algumas peculiaridades, não ainda muito sublimadas, que poderão ser catalogadas como maldades, que ainda precisam de depuração. E só depois do mundo feliz é que nós teremos o mundo perfeito. O mundo onde não há o mal. O mal não está autorizado a entrar lá. Qualquer noção de maldade, inveja, fofoca, desejo de passar a perna em alguém, ser desonesto, são todas manifestações vibratórias da imperfeição. Tudo isso no mundo perfeito não pode entrar. Mas você vê, não é? Nós estamos ainda no mundo de prova e expiação. É o que eles estão falando. Quando o homem já tiver melhorado e já tiver adotado comportamentos que façam da sua rotina algo positivo, o homem será feliz aonde estiver. Da mesma forma, e nós não precisamos esperar o mundo perfeito, nem o mundo feliz. Vamos imaginar que você more em um ambiente onde você, com os seus entes queridos, com os seus familiares, você exercite a compreensão, a tolerância, a amizade verdadeira, você ensine seus filhos através de bons exemplos, você tem um bom relacionamento com a pessoa com quem você convive e todos os problemas diminuem muito. Por quê? Porque todos eles são conversados. Mesmo as diferenças, mesmo as coisas que as pessoas não têm confusão, os filhos quando vão crescendo, que às vezes ficam rebeldes, todos eles são compreendidos de uma forma generosa. Então você percebe que naquele núcleo familiar,
naquele núcleo, há paz, há uma harmonia, que em outros núcleos não existe. Exatamente por quê? Porque aqueles que coordenam este ambiente são generosos, são bons de coração, são pessoas amigas, são criaturas que compreendem as fraquezas alheias. Nós conhecemos, eu e a Solange conhecemos uma pessoa assim, aqui na cidade de Campinas. Ele era tão generoso, tão bonzinho, que os amigos dos filhos frequentavam a casa para conversar com ele. E os filhos dele ficavam com raiva, porque o pai não era pai deles, o pai tinha que dar atenção para os amigos. E por que todos os amigos queriam conversar com esse senhorzinho? Porque ele era bom. Era um homem inteligente, um homem cultíssimo, um homem instruído, com um saber profundo na filosofia e que ao mesmo tempo conversava com os moleques, dava conselho, escutava as bobagens e era generoso. Coisa que os filhos tinham todo dia, os outros amigos não tinham nas suas casas, mas sentiam falta disto. Então você vê que um ser assim aglutina. Mesmo num planeta de prova e expiação, Solange, um ser assim aglutina e faz com que todos se sintam bem, se sintam felizes, mesmo quando sejam diferentes, mesmo quando não sejam assim iguais a todo mundo. De uma certa forma, eu acho que os espíritos dizem pra gente, inclusive na pergunta 920, quando eles falam da felicidade absoluta, de uma certa maneira a gente pode fazer a nossa regeneração aqui na Terra mesmo, nesse momento, depende apenas de nós. Quando nós conseguimos fazer com que, apesar das dificuldades que enfrentamos, porque estamos nesse planeta de prova e expiação, nós podemos manter uma felicidade, que os espíritos dizem na pergunta 920, uma felicidade relativa. Então, depende de nós mesmos amenizarmos essas situações infelizes. E, de uma certa forma, esse exemplo que o André deu, traz muito bem essa questão de você transformar a sua vida nesse mundo de regeneração. Nós poderemos já iniciar a regeneração agora, quando a gente quiser. Porque quando você vai lá no Evangelho, que até a Solange pegou aqui, né, para mostrar para vocês as diferenças dos mundos, você vai perceber uma coisa. Que a única diferença que existe entre mundo de prova e expiação e mundo de regeneração é uma diferença moral. Não é uma diferença física. Não é que o mundo de regeneração é mais sutil, é feito de gases, é feito de coisas transparentes. Não, não. Ele é igualzinho, fisicamente falando, ao mundo de prova e expiação, onde nós estamos. A única coisa que há de diferente é que já os espíritos que estão na regeneração não fazem a maldade por gosto. Não tem mais as invejas que antes escravizam. As emoções baixas que vilipendiam o ser humano já não estão mais presentes. O ser já cansou de ser mal. Ele já tem vontade de fazer diferente. Então estes estão numa etapa em que eles fazem algo parecido com um negócio chamado descontaminação. Poderíamos comparar o mundo de regeneração a esses processos de descontaminação que às vezes você tem que passar. Se você trabalha numa usina nuclear ou com materiais radioativos ou materiais muito tóxicos, você entra lá naquela área isolada. Depois você faz o dia todo lá o seu trabalho. Quando você vai sair, você tem que passar por um período num processo de descontaminação. Você tem que tirar aquela roupa, jogar no lugar próprio. Tem que tirar o sapato, que passa por uma ducha, tira tudo que você tem, você passa por um banho, aquele banho vai... Qualquer resíduo que tiver, você põe uma outra roupa limpa e sem nenhum traço de contaminante, e aí você vai para o seu escaninho lá no vestiário e põe a sua roupa pessoal. Então, o processo de descontaminação de um mundo de prova e expiação denso, onde há muito conflito, onde há muita luta, onde há muito desentendimento, se chama mundo de regeneração. Para aqueles que não estão mais querendo ficar lá na contaminação, né? Porque nem todo mundo quer sair da contaminação. O povo adora aquele negócio, aquela brigaiada, não é, Solange? Opa. O povo adora ficar lá disputando, eu sou mais bonito, eu sou mais rico, eu sou mais importante, vou passar a perna nele, vou tomar a mulher dele pra mim, vou tomar o marido dela pra mim. Então, enquanto o indivíduo quer ficar na contaminação, ele fica, correndo todos os riscos. Mas aqueles que já cansaram, aqueles que viram que não vale a pena,
eles começam a migrar para a descontaminação, que é o processo da regeneração. Ele passa por um tempo nesse processo, ele se despolui daqueles últimos laços, aqueles traços viciantes das coisas materiais, porque ele já não é mais mal por gosto. Ele às vezes fazia porque era um instinto, mas agora ele vai se livrar disso também. E quando ele está preparado, ele pode ingressar em encarnações futuras, já num mundo melhor, num mundo feliz. Então, nós estamos vivendo na Terra exatamente isso. A mesma classe a sala de aula, que é a Terra, está deixando de ser sala do primeiro ano e vai ser sala do segundo ano. Os alunos que estiverem em condições vão permanecer na mesma sala, só que para receber aulas do segundo ano. E aqueles que eram do primeiro ano, que não aprenderam, não vão poder ir para o mesmo patamar, vão para uma outra sala, vão para outro lugar. Então você observa que os espíritos estão explicando que isso é necessário para que nós aprendamos. E quando nós nos melhorarmos, nosso ambiente pessoal já será diferente, já será muito melhor. A nossa sociedade, se houver um número maior de pessoas bem intencionadas, também vai repercutir este modo de viver. E o mundo onde estivermos, onde houver uma maioria amorosa, será um mundo muito melhor. Não é mesmo? Agora vem uma pergunta, Solange, que é... Vamos a ela. Muito legal. 932. Preste atenção. É muito legal mesmo. Anote aí no seu livro dos Espíritos, escreva no seu caderno, no seu papel. Pergunta 932, ela é fantástica. Vamos lá, vamos ver. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Olha só. Todo mundo fala assim, nossa, mas como tem gente ruim na Terra, nossa, que desgraça, meu Deus do céu. E alguns até que se candidatam num primeiro momento a fazer coisas boas, vendo tanta gente fazendo coisa feia, se alistam na mesma fila. Ah, eu vou fazer também, porque esse povo tá dando golpe, tá se dando bem, eu fico sendo honesto, eu vou entrar nisso. Kardec pergunta aos espíritos, por que na Terra os bons, os maus, são menores, são menos numerosos, têm menos influência do que os maus? Por quê? Por que será que isso é assim? E parece que ele está falando uma coisa que é verdade, que nós todos já observamos, não é, Solange? Todo mundo fala isso, porque principalmente ultimamente as pessoas falam, nossa, as coisas estão piorando muito, tem muito espírito ruim, muita gente má aqui na Terra. Porque parece que esses maus, eles se sobressaem eles são maioria, não é? Ao lado dos bons. Vamos pensar numa outra coisa. Alguns anos atrás, já fazem anos, já são anos, se contam em anos. Nós fizemos aqui a leitura, no nosso programa Alegria de Viver, do livro Voltei. No livro Voltei, nós temos lá uma parte, já mais no meio-fim do livro, em que o irmão Jacó, ele vai se alistar como aluno de uma escolinha chamada Escolinha da Iluminação. Nessa Escolinha da Iluminação, vai haver uma cartilha, a cartilha da iluminação. Tudo isso está contado no livro Voltei, escrito através do médium Chico Xavier pelo espírito irmão Jacó. E nós temos estes arquivos todos aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, do programa que fizemos sobre o Voltei. E nessa cartilha da iluminação, que está lá no livro que nós citamos aqui, na experiência de começar a se iluminar, ele nos relata alguns dos itens que essa cartilha apresenta para o pensamento das pessoas que estão ali estudando a cartilha. É uma cartilha que tem conceitos filosóficos para serem pensados. E então lá você vai encontrar a seguinte afirmativa, que de todos os habitantes que estão na Terra, naquele momento mais ou menos eram 1 bilhão e 600, 800 milhões na época em que o livro foi escrito. 2/3 deste número são espíritos que estão saindo da animalidade em termos de evolução. 2/3 estão saindo da animalidade e indo para a sua condição inteligente. Veja só, 2/3 de 1 bilhão e 800 milhões na época em que o livro foi escrito eram espíritos recém-saídos do primitivismo, da animalidade,
a caminho da inteligência. E somente um terço estava entre a inteligência e a razão, o ser civilizado. Ainda não eram civilizados. Entre a inteligência, o uso da razão e a civilidade. Não eram ainda. Somente um terço eram desses espíritos que estavam caminhando da racionalidade para a civilização. Ainda não eram considerados seres civilizados. Isso há 70 anos atrás, quando a humanidade tinha 1.800.000.000. A humanidade hoje, e eles vão dizer isso logo a seguir, numa outra regra que está na cartilha, que esta mesma proporção de 2/3 de atrasados para 1/3 de menos ruim, se encontra também, Solange, se encontra nos espíritos que estão esperando regressar à encarnação, no mundo invisível. Ou seja, há 2/3 de espíritos nesta condição de primitivo a semi-civilizado. E somente 1/3 que está saindo da condição de semi-civilidade para se considerar minimamente civilizado. Então você vê, não é? Nós estamos enfrentando justamente esta colocação que Kardec faz. Por que que no mundo, tão frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? Olha que coisa interessante. E aí, nós vamos ver a resposta. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Veja só como os espíritos são taxativos. Apesar de haver um número maior de espíritos primitivos ou semicivilizados, eles parecem ser muito grandes, por quê? Porque eles são intrigantes, barulhentos, eles fazem algazarras, eles dão golpes, eles são audaciosos, enquanto que os bons, os espíritos que se chamam a si mesmos ou se sentem a si mesmos bons espíritos, eles são tímidos. Eles ficam com medo. Não vamos fazer nada. Deixa isso para lá. Não vamos dar nossa opinião. Não, deixa essas pessoas, eles são assim. Deixa eles fazerem o barulho. Não vamos fazer nada não. É errado chamar a polícia para falar que o ladrão está roubando o carro. Não vamos nos meter nisto. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles dominarão. E querer, isso aqui, não é sair por aí fazendo algazarra, fazendo a mesma coisa que os maus fazem. Batendo nos maus. Não é nada disto. Quando os bons quiserem, vão dar bons exemplos, vão ter correção de comportamento, vão saber se conduzir socialmente, vão ter uma postura de defesa de valores, de direitos, de licitudes. E isto se fará com o ímpeto de não punir as pessoas que não pensam do mesmo jeito, mas de dizer, escuta, nós queremos a coisa deste jeito. Quando os bons tiverem essa coragem, como dizem aqui os espíritos, esta coragem vai prevalecer sobre os demais. Por quê? Porque os espíritos que estão na outra turma, os espíritos que estão no lado dos espíritos primitivos e semicivilizados, eles são espíritos toscos. Eles não têm muita compreensão de valores. E, naturalmente, a evolução do espírito é sair do primitivismo, passar por esta zona meio pantanosa, até chegar no terreno sólido, no terreno fértil, no terreno bonito. Quando o indivíduo está nessa zona pantanosa, mas alguém está lá fora dizendo, olha, se você vier para cá, você não vai ficar enlameado, você não vai ficar mal cheiroso, você vai ficar melhor. Isso pode estimular que estes que estão ali rastejando tenham vontade de sair dali. É claro que vai haver sempre aqueles preguiçosos que não querem melhorar, mas isso vai ser problema deles. Mas quando os bons tiverem essa vontade, pelo que os espíritos estão falando, eles prevalecerão, porque eles serão mais organizados, serão mais decentes, darão exemplos nobres, e você pode ter nisso, para ter essa convicção, a lembrança do Cristo. Ninguém pode cogitar de um ser mais elevado que já tenha nascido entre nós. E o exemplo de um único homem foi capaz de mudar a humanidade.
Só ele. Pelo comportamento, pela vivência, sem escrever uma linha. Por tudo que ele foi e que ele fez. Um único ser. E aí nós temos outros inúmeros exemplos, porque você pode dizer assim, mas Jesus foi Jesus, né? Eu estou muito longe. Mas nós temos muitas outras pessoas que foram verdadeiramente luminares pela maneira como viveram. E que graças a estas pessoas o mundo se tornou muito melhor, se tornou bem diferente, se tornou mais humano e fraterno, exatamente porque eles fizeram o que fizeram. Estas são maneiras de nós entendermos o que os Espíritos estão falando. Nossa opção precisa ser exercida. Se nós somos bons, precisamos lutar pelas coisas boas. Não podemos nos intimidar e ficar com medo de tudo. Por quê? Porque o medo é a maneira pela qual os maus calam os bons fajutos, os bons tíbios, os bons medrosos. O mal tenta fazer isso. Intimida, ironiza, ridiculariza, ameaça. O mal faz isso. Enquanto que os bons, que realmente acreditam na bondade, não vão agredir, não vão ameaçar, não vão matar, vão ser como Jesus foi, mesmo crucificado, mesmo assassinado injustamente, mas vão ser e se manter com os valores que vão mudar os outros que estão vendo. Então, veja só como nós todos, que não somos bons ainda, mas tentamos ser, precisamos entender o que os Espíritos estão dizendo aqui. E aí, Solange? Muito bem, agora nós Kardec... não temos mais tempo, Solange. Você não está vendo o nosso relógio? Aqui, é verdade. Solange está tão empolgada. Passa tão depressa, né? Isso mesmo. É tão gostoso ouvir tudo isso. E nós vamos aproveitar, Solange, para dizer que o nosso programa da próxima semana vai abordar a questão 933. E ela é um resumo, ela tem um comentário bem longo e vai ser a última pergunta que nós vamos fazer neste caminho, falando da felicidade no Livro dos Espíritos. Depois, nós vamos abordar um outro livro. Também aproveitando, se você quiser continuar estudando o Livro dos Espíritos, como o André disse, você pode estudar conosco no Espiritismo Sem Mistério. Aí você vê o cartaz Espiritismo Sem Mistério, onde nós estudamos a cada 15 dias o Livro dos Espíritos e temos esse estudo desde o início. Mas também gosto de deixar para vocês um outro programa que também é muito bonito, muito instrutivo, que se chama O Espírito da Letra. Nesse programa estão sendo analisadas as obras de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse é o Espírito da Letra, como você está vendo, e você acessando esse programa, lá você encontra várias obras que já foram lidas, comentadas, passo a passo, capítulo a capítulo. Então nós já temos o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e assim vai. Todas essas obras estão sendo analisadas pelo André Luiz Ruiz. E agora são estamos 8 finalizando. obras, então, 7 analisadas e a 8ª. Não, já terminamos a 8ª. Já são 8. Então já finalizamos. É verdade, 8 acabamos livros, de acabar, isso mesmo. E você pode assisti-los todos, seja no offline da TV Mundo Maior, seja no nosso canal youtube.com/O Espírito da Letra. Lá estão os 8 livros completinhos, lidos e comentados, não é mesmo? Vamos lembrar que esse último livro, que o André disse, Nos Domínios da Mediunidade, um livro primoroso, vale a pena você conhecer, porque fala de todas essas questões mediúnicas que envolvem todos nós, encarnados aqui na Terra. Então, fica o convite. Isso Nós mesmo, agradecemos Solange. a sua participação, nos vemos no próximo Alegria de Viver. Um grande abraço para você e, como diz a Solange, até lá. Tchau.